Dia 3 de junho de 2019 foi ao ar o 5º e último episódio da minissérie Chernobyl, da HBO. E como a única coisa que eu tenho pra dizer sobre essa produção é, impecável, eu decidi gravar esse vídeo. Primeiro eu quero falar um pouquinho, bem rápido, sobre alguns elementos técnicos da série, sobre coisas que me impressionaram, coisas que são relevantes, coisas que vão ser consideradas pro Emmy, que as indicações saem mês que vem. E a maior parte desse vídeo vai ser focada em diferenciar o que é verdade e o que foi dramatizado, ficcionado pra minissérie. Como vocês provavelmente já sabem, Chernobyl é uma produção que conta do acidente nuclear em Chernobyl que aconteceu em abril de 1986. Esse desastre completou 30 anos em 2016 e um pouquinho antes, ainda em 2015, o roteirista e produtor Craig Mazin decidiu vender esse piloto, vender essa proposta pra HBO. Basicamente, o objetivo da série é esclarecer pro público como um desastre desse tamanho aconteceu. Porque, cientificamente e politicamente, ele teve as dimensões que teve. O que de fato aconteceu durante a explosão, como essa explosão aconteceu e como as ações que foram tomadas nas horas, nos dias, nas semanas, nos meses seguintes tornaram esse desastre ainda pior. Para ajudar a contar isso, a gente tem como protagonista o professor físico e cientista Valery Legazov. Trabalhando junto dele, a gente tem o Boris Sherbebina, que foi um político soviético designado para supervisionar as medidas de contenção pós-desastre de Chernobyl. O que significa que ele era um leigo na ciência. Então essa dinâmica dos dois conversando, ela soa bastante natural, porque a gente tem um professor, um cientista explicando para uma pessoa que não entende nada de ciência o que está acontecendo. E isso faz com que a série consiga explicar para o público, que também, em grande maioria, é leigo, como essas coisas aconteceram. E isso funciona de uma maneira muito interessante de assistir. Tanto para entender como a explosão aconteceu, passo a passo, como também para entender quais são os efeitos causados pela radiação. Por que a radiação causou tanta destruição de pessoas, de animais, de lugares, como essa contaminação funciona. Elementos técnicos positivos da série. A maquiagem é excelente, ela aparece mais, acho que no 3º episódio, então não tem tantas cenas assim muito pesadas em que a gente consegue identificar os efeitos da radiação. Elas acontecem, mas elas são poucas. Mas nas cenas que a gente tem, o departamento de maquiagem e de fotografia, de efeitos especiais também, fizeram um trabalho incrível. Outro elemento que aparece e que chama a atenção é a trilha sonora. Tanto as músicas quanto os sons mesmo, que às vezes não são necessariamente músicas. Toda vez que tem uma trilha sonora mais presente, ela colabora para a agonia que a gente sente enquanto assiste. Então, sempre que toca uma música, essa música faz a gente se sentir agoniado e desesperado de imaginar aquelas situações acontecendo. Ou ainda quando a gente tem sons, ruídos muito fortes para cenas que mostram as medidas que foram tomadas para tentar lidar com os escombros do acidente, também causam essas sensações agoniantes e sufocantes e revoltantes. E ainda quando não há som, ainda quando não há diálogo, ainda quando a gente tem só imagem e pouco ruído, isso é capaz de causar um desconforto silencioso. A maior parte das cenas existe, principalmente nos primeiros 3 episódios, para causar desconforto, para causar agonia. Eu também dei uma pesquisada e pessoas mais entendidas, com mais conhecimento sobre o assunto, disseram que a ambientação de cenário também foi muito bem feita. Representou muito bem a União Soviética dos anos 80. Inclusive, a série foi gravada numa cidade na Lituânia, que é considerada uma cidade irmã a Pripyat. Então, elas são muito parecidas. E aí, o cenário foi reconstituído para lembrar a União Soviética dos anos 80. Fugindo um pouco dos estereótipos americanos hollywoodianos que a gente costuma ver em produções que retratam esse período. Eu quero mencionar 3 cenas que me chamaram muito a atenção. Tem uma cena no 3º episódio, bem finalzinho do 3º episódio, em que alguns caixões estão sendo enterrados com concreto, porque só o concreto seria suficiente para impedir a radiação que estava nesses corpos de ir pro ambiente. E essa cena do concreto escorrendo, ela é tão forte
e tão triste, pra mim é uma das cenas mais impactantes da série. A segunda cena que eu quero falar é a primeira cena do 5º episódio, do último episódio. Porque o último episódio começa e você acha que ele vai seguir a partir do momento em que o quarto termina. E a primeira cena é uma cena pré-explosão. E a gente demora um pouquinho pra entender isso. A gente vê as pessoas andando normalmente, a gente vê algumas coisas acontecendo e aí a tela avisa pra gente que essa é uma cena pré-desastre. E essa cena naquele momento, ela serve pra gente lembrar que antes do acontecido, a cidade de Chernobyl era uma cidade normal, que aquele era um dia tranquilo, que as pessoas que estavam ali não faziam ideia do que horas mais tarde viria a acontecer. Que essas pessoas tiveram a vida delas virada de cabeça pra baixo, que no mínimo perderam a casa que elas tinham, os bens que elas tinham e muitas delas perderam a vida de pessoas amadas ou a própria vida. E a terceira cena que eu quero mencionar é a cena de explicação que acontece no meio do julgamento. O 5º episódio é prioritariamente focado no julgamento do desastre, das pessoas envolvidas no desastre, e tem uma cena em que o personagem Legasov tá explicando didaticamente com placas vermelhas e azuis sobre o que causou a explosão. Então a gente tem basicamente placas vermelhas representando elementos e coisas, fatores que aumentaram a temperatura do reator, do núcleo do reator que explodiu, e placas azuis que representam fatores que diminuiriam a temperatura durante essa explosão e como esses elementos foram combinados e deram errado e culminaram no que a gente conhece como a explosão da usina nuclear de Chernobyl. É doido como essa série aborda e mostra pro público o quanto tudo nessa vida é política, o quanto em situações de desastre as medidas são políticas, muitas vezes acima de serem medidas para proteger a população. A primeira coisa que eu pensei, refletindo sobre isso especificamente, foi que o acidente foi horrível, ele não deveria ter acontecido, as pessoas responsáveis deveriam ter sido mais prudentes, mais responsáveis. Tudo isso foi horrível, mas o que tornou a situação muito pior do que ela era foram as medidas do governo, foram as medidas da União Soviética, do partido KGB, que era o partido no comando na época. Porque rolou um esforço absurdo em tentar esconder, em tentar até mesmo não acreditar que algo dessa proporção tinha acontecido e que eles precisariam lidar com isso. Tanto é que muitos historiadores e muitos estudiosos afirmam que o desastre de Chernobyl está diretamente ligado com a queda da União Soviética. Porque o governo da União Soviética já era conhecido por abafar escândalos, por soltar algumas mentiras, por evitar informações de irem a público. Mas nesse momento, isso foi feito numa escala muito maior. E de repente, quando as pessoas tiveram acesso, anos mais tarde, inclusive, do que realmente tinha acontecido ali, esse partido então tinha uma população que não só não acreditava mais no que ele dizia, mas que também não o respeitava como líder. O partido em si, as pessoas envolvidas no partido. É claro que esse não foi o único fator que levou à queda da União Soviética, mas foi um deles. Eu já falei demais sobre audiovisual e agora eu vou tentar falar sobre o que eu prometi no título do vídeo, que é essa comparação entre verdade e ficção. Eu li alguns artigos, eu ouvi alguns dos podcasts oficiais da série e vou tentar trazer pra vocês tudo o que eu encontrei de informação sobre isso. Acho que é importante dizer que sim, quase todos os eventos da minissérie de fato aconteceram. A série ela é baseada em muita pesquisa, em vários livros que foram lançados sobre o assunto, em dados que foram obtidos, e o Craig Mazin deu uma declaração que eu acho que é importante vocês saberem, então eu vou ler ela rapidinho aqui. Abre aspas. Se eu tenho uma escolha entre algo que soa dramático ou algo que soa menos dramático, eu realmente tento optar por menos, porque eu acho que o que é dramático sobre Chernobyl não precisa de extra. Esta, a minissérie, é a versão contida do que realmente aconteceu, porque acredite ou não, existem alguns relatos em que as coisas ficam ainda piores. Também é importante dizer que sim, a série ela é dramatizada. Se você quisesse assistir uma coisa que não fosse dramatizada, que não tivesse um pouco de ficção, você precisaria assistir documentários sobre esse fato, e não uma série, não uma minissérie, que é uma produção ficcionalizada audiovisual. Eu vi algumas pessoas, alguns jornalistas falando, porque tem várias coisas que não existiram de verdade. Isso não é uma surpresa. Tem coisas que não funcionam na televisão ou no cinema. Então a gente tem alguns personagens que foram condensados, a gente tem alguns detalhes que foram condensados, a gente tem algumas funções, algumas decisões que foram reatribuídas para outros personagens, a gente tem fatos que foram apresentados de maneiras distintas do que eles de fato aconteceram, mas de forma geral, essas coisas realmente aconteceram. Acho que a primeira coisa que eu preciso dizer,
que foi mudada é o idioma. A série, ela é em inglês. Os personagens conversam em inglês, apesar de em alguns momentos terem elementos do russo. É óbvio que essas pessoas, esses personagens, falavam em russo. Eles não falavam inglês. Mas foi uma escolha feita pela produção pra não forçar demais um sotaque russo, pra não cometer erros de pronúncia. Então rola uma sensação de que você tá assistindo uma série dublada, ainda que você esteja assistindo ela no idioma original. Porque o idioma dela é o inglês, mas em tese, deveria ser o russo. Nos primeiros acontecimentos da série e também do fato original, todas as cenas que rolam no painel de controle, ali naquele momento da explosão e depois quando a gente volta pra olhar esses flashbacks, enfim, como as coisas aconteceram ali, elas são reais. Mas tinham mais pessoas na usina do que o que a gente vê. Algumas pessoas, alguns personagens foram cortados simplesmente para que a gente conseguisse entender isso de uma forma mais simplificada. Os bombeiros realmente jogaram água no reator em funcionamento, mas na vida real foi pior do que na série, porque muitos deles fizeram isso sem uniforme. Como foi um chamado respondido de madrugada, muitos deles correram pro local sem a proteção necessária, sem sua jaqueta, sem seus capacetes, o que obviamente tornou os efeitos da radiação ainda piores. O bombeiro que segura o grafite, que tem a mão queimada na mesma hora, isso de fato aconteceu. Os moradores assistindo a explosão daquela ponte também aconteceu. Aquela ponte hoje é conhecida como a Ponte da Morte, na cidade fantasma de Chernobyl, que não é habitada, não deveria ser pelo menos. O cientista Valery Legazov descobriu do acidente no meio de uma reunião, não foi por telefonema. Na série mostra que ele morava sozinho com um gato, mas na verdade, na vida real, ele tinha uma mulher e uma filha. Ele não era um especialista nos reatores. Ele era um físico, ele era muito inteligente, ele era um cientista renomado, mas ele não era um especialista no reator. Então, ele precisou de ajuda de muitos outros profissionais enquanto trabalhava para tentar descobrir o que tinha acontecido. Esses profissionais todos, de várias áreas que ajudaram, que fizeram parte dessa comissão, eles foram condensados e transformados na personagem Uliana Khomyuk. Ela não existiu única e exclusivamente. Ela foi criada como uma junção de todas essas pessoas, como uma homenagem, e também era necessário que ela existisse, porque fazer tudo o que precisou ser feito, acho que era impossível fazer sozinho. Tirando essa personagem, todos os outros personagens relevantes são reais. Os principais personagens da série realmente existiram, todos eles. Todo o esforço soviético para tentar encobrir o que tinha acontecido também é verdadeiro. E toda a parte em que os outros institutos próximos a Chernobyl percebem que tem alguma coisa errada também é verdadeiro. Foi mesmo a Suíça quem vazou para a imprensa que alguma coisa estava errada. Foi depois dessa informação vinda da Suíça que a União Soviética precisou admitir o que estava acontecendo. A comissão do governo que foi formada para lidar com Chernobyl, que na série é formada pelo Legazov, pelo Sherbina e pela Khomyuk. Na verdade, ela foi composta por vários ministros, vários cientistas, oficiais militares, e tiveram deliberações muito maiores do que o que aparece na série. Alguns desses cientistas que estavam investigando o acidente já perceberam logo de cara as causas do acidente, as falhas do reator RBMK. Na série isso demora um pouco mais para ser compreendido. Ou seja, o maior conflito foi, na verdade, em levar essas informações a público. Entender o que tinha acontecido não demorou muito, mas entregar à imprensa e aos outros países o que tinha acontecido demorou muito mais tempo. E é preciso que a gente entenda, como a série deixa muito claro, que as relações entre a União Soviética e o Ocidente, essas relações eram muito tensas. O Legazov e o Sherbina não foram de Moscou até Pripyat de helicóptero, eles foram de avião até Kiev e então eles foram de carro até lá. Então toda aquela cena que acontece deles olhando pro desastre de cima, não aconteceu dessa forma. Inclusive, falando de helicóptero também, tem um helicóptero que cai no meio do reator quando eles estão tentando jogar areia e boro no núcleo. Ele não caiu. Também aquela luz azul que sai do túnel, apesar dessa reação química gerar uma luz, não é daquele jeito que foi mostrado na série. Você com certeza percebeu que os personagens se chamam praticamente em todos os momentos de camarada fulano. E na verdade, sim, os habitantes da União Soviética tinham esse costume de chamar uns aos outros de camarada, mas isso só acontecia em reuniões oficiais. Em conversas rotineiras do dia a dia, eles não se referiam uns aos outros como camaradas. Os mergulhadores que entram na usina para tentar abrir as
válvulas para deixar a água escapar, eles não foram voluntários como a série mostra. Eles trabalhavam no departamento responsável por aquilo e eles, estavam trabalhando na hora, receberam uma ligação, era o shift deles, receberam uma ligação e disseram, olha, vocês precisam fazer isso, vão fazer. E como o último episódio mostra, bem no finalzinho, nas notas, eles sobreviveram. Todo mundo achou que eles morreriam, que eles não iam aguentar a radiação, mas eles sobreviveram. 2 deles ainda estão vivos até hoje. Não se sabe ao certo se os mineiros trabalharam de fato pelados. Os relatos de algumas pessoas dizem que não, que eles usaram roupas mesmo, não rolou toda aquela cena deles trabalhando sem roupa. Mas isso é um pouco incerto. O robô Joker, que foi pego da Alemanha pra ajudar na contenção dos destroços no telhado, de grafite principalmente, não foi o único robô utilizado pela União Soviética. 60 robôs foram usados nesse esforço, e todos eles falharam. E eles usaram máquinas que foram produzidas na própria União Soviética, na Alemanha, no Japão. Só que aí, como nada disso funcionou, eles optaram por usar seres humanos, que eram chamados de biorobôs, em todo aquele esquema que aparece no episódio 4, daquele jeito. Dizem que esse esforço todo não teria sido necessário se a União Soviética tivesse conversado com os Estados Unidos, porque, aparentemente, os Estados Unidos tinham uma máquina que tinha sido desenvolvida para limpar uma usina nuclear da Pensilvânia, em 1979, e que talvez ela seria capaz de ter limpado e de ter feito o que era necessário ser feito. A Lyudmila Ignatenko, que é a esposa loira do bombeiro que responde ao chamado e que falece pouco tempo depois a explosão, ambos são personagens reais. E aí tem algumas coisas sobre a história deles que são curiosas e que são diferentes na ficção e na realidade. Por exemplo, quando a enfermeira pergunta pra ela se ela estava grávida, ela responde não, ela estava grávida, mas ela não diz que não estava. Na vida real, ela diz, já tive 2 filhos. A título de curiosidade, isso não faz nenhuma diferença pro desandar da história. Só que apesar do que a gente vê na série, a Lyudmila diz que os médicos não deixaram ela chegar tão perto desse jeito do marido, que isso não aconteceu. Ela diz isso no livro Vozes de Chernobyl. Curiosidade, na cena final do 3º episódio, em que tá acontecendo o enterro do marido dela, ela tá com sapatos na mão, aquilo é simbólico porque o Vasily Ignatenko, ele foi enterrado com roupas formais, exceto pelos sapatos, porque os pés dele estavam muito inchados. Então é por isso que ela segura os sapatos dele. Ela também entra em trabalho de parto de uma maneira ainda pior do que na série. Isso acontece enquanto ela visita o túmulo do marido dela no cemitério. Mas realmente, a criança nasceu, ela morreu 4 horas depois por ter absorvido toda a radiação que deveria ter ido pra mãe. No 4º episódio, a gente vê várias ações acontecendo, sendo tomadas pelos soldados como medidas de contenção mesmo. Como, por exemplo, toda a matança que foi feita com os animais porque eles já tinham sido muito contaminados. Tudo isso aconteceu, mas essas coisas demoraram meses e até uns anos para serem completadas. Não foi uma coisa rápida. Agora vamos falar um pouquinho sobre o 5º e último episódio. O julgamento foi feito de uma maneira bastante dramatizada e ficcional. Ele não foi, nem de longe, do jeito que ele foi representado na série. O Legasov não estava presente, o Sherbina também não estava presente. Esse julgamento ele foi feito com outras pessoas, de uma maneira muito mais entediante, se a gente for pensar em dramatização audiovisual. E esse julgamento durou semanas. Da maneira em que ele é representado na série, o próprio roteirista disse que usou de licença dramática para poder contar o que precisava ser contado de uma maneira diferente. Curiosidade, o julgamento ele foi realizado em Chernobyl, a 3 quilômetros da onde o núcleo tinha explodido. Que é uma coisa absurda, mas aparentemente as leis soviéticas diziam que um julgamento tinha que acontecer onde o crime que estava sendo julgado tinha acontecido. Na vida real, o Legasov não só recebeu ameaças dos líderes políticos, como também da comunidade acadêmica, porque ele estava tentando contar pro mundo a verdade. Essa verdade ela só veio à tona um tempo depois. Logo depois do julgamento na série, a gente vê uma fala, um diálogo, que deixa claro pra gente que aquilo não ia ser divulgado pra imprensa e de fato não foi. O julgamento ele foi interrogativo, não rolou essas apresentações que foram feitas pra gente, isso foi mais pro público compreender mesmo. Mas tudo que foi dito é verossímil. Diferente da série, Valery Legasov volta a trabalhar, só que ele vê cada vez mais as suas funções sendo reduzidas. Então, exatos 2 anos depois do acidente de Chernobyl, ele se suicida, deixando várias fitas contando toda a verdade que tinha acontecido naquele dia e naqueles meses, na verdade, né, do começo ao fim. E foi depois do suicídio dele que se tornou impossível ignorar tudo isso. Então, a verdade, finalmente, ela veio à tona.
começou a vir à tona. Isso deu coragem para que as pessoas começassem a falar sobre o assunto. E, inclusive, as fitas que ele deixou falam sobre a necessidade de reforma da comunidade acadêmica, da comunidade científica soviética e também, claro, do governo, da política. Essa não foi a primeira tentativa de suicídio dele. Meses antes, ele já tinha tentado tirar a própria vida, mas sem sucesso. Uma outra curiosidade é que o Dyatlov, que era o chefe, a pessoa responsável pelo teste de segurança que culminou na explosão do núcleo de um dos reatores da usina de Chernobyl, ele foi sentenciado a 10 anos de cadeia, mas ele saiu depois de 5 anos e ele morreu em 1995 e até o fim dos dias dele, ele defendia de que o erro não tinha sido dele, que ele tinha feito tudo corretamente. E a gente sabe que foi uma combinação das duas coisas, né? A falta de informações sobre a operação de um núcleo, de um reator nuclear que era daquele jeito porque ele era mais barato, que tinha falhas e que pessoas tinham ciência dessas falhas, e também de um trabalho que foi feito irresponsavelmente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que algumas coisas tenham ficado mais claras sobre os fatos reais do desastre de Chernobyl. Então, se você gostou, aproveita para dar um gostei, se inscrever no canal e comentar também qual foi a sua opinião, o que você achou dessa minissérie. Até a próxima!